Meus amigos, vamos abordar, a partir deste momento, uma questão que está sem resposta para muita gente em todo o mundo, relacionada com o fim da União Soviética, o desmoronamento do sistema socialista nos países do leste europeu e também o fim do socialismo conforme foi preconizado por Mao Tse-tung na China, que se transformou num misto de capitalismo com socialismo e que é denominado pelos dirigentes chineses como socialismo de mercado. Esta questão é uma questão muito importante porque o socialismo foi um pensamento socioeconômico e político que surgiu no século XIX, inclusive com a constituição dos primeiros partidos socialistas e comunistas, e que objetivava construir uma sociedade que contribuísse para proporcionar a todos os seres humanos o que se constituiu como principal objetivo dos defensores do socialismo e do comunismo, a conquista da igualdade entre todos os seres humanos. O que se buscava, o que se buscou, ou o que se buscava com a construção do socialismo era, evidentemente, eliminar os problemas, graves problemas, que já existiam no século XIX e que se agravaram no século XX e que se agravaram ainda mais no século XXI, relacionados com a prática do capitalismo no mundo. A ideia que se tinha é que o socialismo seria a antítese do capitalismo e que o socialismo proporcionaria as condições para fazer com que os seres humanos na face da Terra pudessem gozar da felicidade que nenhum sistema político havia proporcionado até hoje a toda a humanidade. Então, como eu lhes falei, eu lhes disse inicialmente, meu propósito é apresentar as causas do fracasso na construção do socialismo e apontar qual, na minha opinião, seria o modelo de sociedade ideal a ser construído no futuro, que poderia ter até o nome de socialismo, que seria o socialismo do futuro. E seria bastante diferente, conforme nós vamos demonstrar na nossa apresentação, do socialismo conforme foi construído durante o século XX em várias partes do mundo. Nossa apresentação vai constar das seguintes partes. Primeiro, vamos lhe mostrar quais são as promessas do socialismo
apresentadas ao longo da história. Em seguida, nós vamos mostrar como se realizou a construção do socialismo desde a sua implantação na União Soviética em 1917. Então, além de falar das promessas do socialismo na história, vamos lhes falar sobre como o socialismo foi construído ao longo da história. Em terceiro lugar, nós vamos apontar as causas. E é isto que é muito importante para o entendimento, que todos tenham um entendimento das verdadeiras razões que levaram ao desmoronamento do sistema socialista na União Soviética e nos países do leste europeu, como também o fim do socialismo, conforme foi preconizado por Mao Tse-tung na China. Então, além das promessas do socialismo na história, vamos lhe falar sobre como foi a construção do socialismo e os problemas que foram surgindo durante o processo da sua construção. Em terceiro lugar, falar sobre as causas do fracasso na construção do socialismo. E, finalmente, apontar exatamente qual seria o socialismo do futuro. Ou seja, qual seria, digamos assim, o caminho que possibilitaria evitar que os problemas que surgiram na construção do socialismo sejam repetidos. Então, vamos falar de início sobre as promessas do socialismo na história. Bem, o socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX, tendo por objetivo a conquista da igualdade social. Veja bem isso. Objetivo a conquista da igualdade social. A corrente socialista, ou seja, o pensamento socialista, emergiu como uma forma de repensar o sistema capitalista em vigor na época, ou seja, a partir do século XVIII. O socialismo científico, que é conhecido como marxismo, foi criado no século XIX, pautado em uma análise histórica e científica do capitalismo, por Karl Marx e Friedrich Engels. Segundo Marx e Engels, em todas as épocas históricas, a sociedade foi marcada pela luta de classes, sendo essa relação caracterizada pelo antagonismo entre uma classe opressora e uma oprimida. Então, Marx e Engels falam a respeito da luta de classes que ocorreu, por exemplo, durante o período do escravismo, que foi a luta entre os opressores, que eram representados pelas classes dominantes do Império Romano, e a população escravizada. Então, foi exatamente essa luta de classes entre os opressores romanos do Império Romano e os escravos, o primeiro exemplo, a primeira manifestação, vamos dizer assim, da luta de classes, exatamente no período da Antiguidade. Depois, na época do feudalismo, foi a luta de classes entre a nobreza e a monarquia. A nobreza e a monarquia feudal, ou melhor, entre a monarquia e a nobreza feudal, contra a burguesia,
e também os camponeses. Então havia conflitos, havia uma luta de classes que envolvia o conflito entre os detentores do poder na época, que eram os senhores feudais, e também a nobreza representada pela monarquia, exercida pelo Estado absolutista na época, e de um lado, e do outro lado existia a burguesia e também os camponeses. Os camponeses, digamos assim, desencadeavam lutas camponesas contra os senhores feudais, de um lado, e a burguesia desenvolvia também uma luta de classe da burguesia contra os senhores feudais, porque aspirava a burguesia, a ocupar a posição que os senhores feudais tinham no contexto da economia da época, e para isso, inclusive, se aliava com a nobreza que integrava o Estado absolutista na tentativa de, digamos assim, com o tempo, alcançar seus objetivos. Como de fato isso aconteceu, porque com o fim do Estado absolutista surgiu o Estado liberal capitalista, em que a burguesia assumiu as rédeas do poder econômico. E quando a burguesia assumiu as rédeas do poder econômico, já com o capitalismo prevalecendo na sociedade, aí passou a haver a luta de classes entre a burguesia e os trabalhadores, ou seja, o proletariado. Mas também havia o conflito entre a burguesia e os próprios trabalhadores do campo, os camponeses, que, já transformados na condição de assalariados, se aliavam também aos operários industriais no confronto contra a burguesia. Então, essa luta de classes entre opressores e oprimidos, na opinião de Karl Marx, sempre significou um aspecto permanente durante a história da humanidade, a partir do momento em que a sociedade foi dividida em classes sociais. Bem, segundo Marx e Engels, repetindo, em todas as épocas históricas, a sociedade foi marcada pela luta de classes, sendo essa relação caracterizada pelo antagonismo entre uma classe opressora e uma oprimida. No capitalismo, essas classes são representadas, respectivamente, pelos donos do meio de produção, ou seja, pela burguesia capitalista, e por uma massa de assalariados, sem posses, que dispõem apenas de sua força de trabalho, que são os trabalhadores industriais e também os trabalhadores do campo. O marxismo considera o proletariado, que são os trabalhadores tanto da cidade quanto do campo, como a única classe social capaz de destruir essa forma de exploração do homem pelo homem, por meio da destruição do capitalismo. O marxismo se propõe a destruir o capitalismo. Isso seria alcançado, na opinião de Karl Marx e Engels, isso seria alcançado quando o proletariado chegasse ao poder, com a conquista do Estado, através de uma revolução social. Ao atingir o poder, os trabalhadores eliminariam as desigualdades. Veja bem, esse é o projeto do modelo de sociedade, ou seja, do socialismo, preconizado por Marx e Engels, ou seja, preconizado pelo marxismo.
Dizendo na opinião deles, ao atingir o poder, os trabalhadores eliminariam as desigualdades, abolindo as classes sociais e tornando a sociedade igualitária. Quando isso acontecesse, isso não aconteceria de imediato. Quer dizer, a revolução social, ou seja, socialista, aconteceria, na opinião de Marx, mas demandaria algum tempo até que as desigualdades seriam eliminadas e as classes sociais seriam abolidas, tornando a sociedade igualitária. Isso demandaria algum tempo. Quando isso acontecesse, isso é, quando atingisse a plenitude do socialismo, estaria assinalada a passagem, de acordo com Marx e Engels, do socialismo para o comunismo, quando seria adotado o princípio, muito bem exposto por Marx em suas obras. O princípio que ele coloca é o seguinte, de cada qual, quer dizer, quando atingir esse estágio do comunismo, segundo Karl Marx, o princípio que ele preconizava era de que, nesse estágio avançado da sociedade, quando o comunismo fosse atingido, de cada qual, ou seja, de cada pessoa, de cada indivíduo, se buscaria obter o máximo de sua capacidade. E a cada qual, ou seja, a cada uma dessas pessoas, receberia de acordo com as suas necessidades. Ou seja, de cada uma das pessoas que integrarem a sociedade nesse estágio avançado que Marx chamou de comunismo, ele afirmou que de cada uma das pessoas obter delas exatamente o máximo de sua capacidade, ou seja, de cada qual obter o máximo de sua capacidade. E a cada qual, ou seja, cada pessoa receberia segundo as suas necessidades. Significa dizer que poderia haver casos em que as pessoas poderiam ser mais remuneradas do que outras, a depender da necessidade de cada uma das pessoas. Então foi este princípio que foi popularizado por Marx e também pelos anarquistas, que é uma outra corrente socialista, que, diferentemente do marxismo, que preconiza no estágio do socialismo a existência do Estado, já os anarquistas lutam pelo fim do Estado desde que o socialismo seja implantado. Já o marxismo defende a tese de que o Estado deva existir durante a construção do socialismo e, ao atingir o comunismo, o Estado desaparece. Já os anarquistas são defensores da tese de que o Estado deva desaparecer desde o início da construção do socialismo, que, na opinião dos anarquistas, o socialismo deve ser construído sem a presença do Estado. Essas são as diferenças entre as duas correntes, essas duas correntes socialistas. Bem, além de propor a extinção das classes sociais, o marxismo defende a socialização dos meios de produção. Ou seja, ao implantar o socialismo, os meios de produção, ou seja,
fazendas, fábricas, todas as atividades produtivas, as atividades de mineração, as atividades de transporte, as atividades de produção de qualquer natureza, elas devem ser socializadas, ou seja, devem ser assumidas, devem ser controladas pelo Estado, com a abolição da propriedade privada. Então, o controle do Estado deve haver buscando uma divisão igualitária da renda e fazer com que a economia seja planificada, ou seja, para acabar com a anarquia da produção característica do sistema capitalista em que nós estamos vivendo. Para alcançar esses objetivos e cumprir sua promessa histórica, o Partido Comunista adotaria a estratégia de 2 etapas. Esta seria a proposta preconizada por Marx. Então, repito, para alcançar estes objetivos, ou seja, extinguir as classes sociais, socializar os meios de produção, abolir a propriedade privada, haver o controle do Estado sobre a divisão igualitária da renda e planificar a economia, é necessário que o Partido Comunista, que é o partido que lideraria esse processo de revolução socialista, como aconteceu nos países onde o socialismo foi implantado, adotaria a estratégia de 2 etapas para transformar o mundo. Veja bem, a proposta é transformar o mundo, o socialismo. Transformar o mundo para melhor. Essa era a visão. Proposta. Primeiro, tomar o poder do Estado, visando a conquista da igualdade social. Veja bem, tomar o poder do Estado para, de posse do Estado, viabilizar a igualdade social. Mas veja bem, primeiro, tomar o poder do Estado para colocá-lo sob a ditadura do proletariado. Essa é a tese de Marx. E segundo, transformar a sociedade visando a conquista da igualdade social. Então, são 2 etapas. Primeiro, tomar o poder do Estado, através de uma revolução social, para colocá-lo sob a ditadura do proletariado. Essa é a proposta. Segundo, transformar a sociedade, quer dizer, de posse do poder do Estado e com a ditadura do proletariado, transformar a sociedade visando a conquista da igualdade social. Então, o socialismo é um sistema, a ideia preconizada por Marx e por todos os seus seguidores, seria um sistema baseado na propriedade pública e na administração estatal dos meios de produção. A sua doutrina está associada à procura do bem comum. Essa é a visão. À igualdade social e ao intervencionismo estatal em toda a sociedade. Em termos políticos, a sua intenção é de construir uma sociedade sem classes através da revolução social. O socialismo postula a regulação das atividades econômicas por parte do Estado, ou seja, o controle da economia por parte do Estado, com o propósito de acabar com a anarquia da produção característica do sistema capitalista em que vivemos. Bem, essas são as promessas
relacionadas com o socialismo. Bem, vamos falar agora do segundo tópico da nossa apresentação, que diz respeito à construção do socialismo no mundo, como ele foi construído. De início, eu tenho a dizer que a primeira experiência prática na construção do socialismo no mundo ocorreu em 1917 na Rússia, que pouco tempo depois se unificaria com outros países para formar a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Percebe o seguinte, a União Soviética é uma reunião de países que integravam aquela região. Então, são vários países que passaram a compor a União Soviética, como, por exemplo, a Ucrânia, a Bielorrússia, o Afeganistão, e são vários outros países que passaram a integrar a União Soviética e que se denominou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todas elas aderiram ao ideário socialista, conforme nós apresentamos. Quando eu falei nas promessas do socialismo, eu estou falando do ideário, o que o ideário socialista se propunha a realizar. Bem, o regime socialista foi estabelecido na Rússia em 1917, quando uma revolução derrubou a monarquia czarista que vigorava no país sob o comando do czar Nicolau II. Após a queda da monarquia, o Partido Bolchevique, ou seja, o Partido Comunista Soviético, ou melhor, o Partido Comunista da Rússia, na época czarista era chamado Bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, instaurou o governo socialista em 1917, que defendia ideias ou ideais baseados nos princípios marxistas. O governo de Lenin, que assumiu o governo, enfrentou forte oposição de setores ligados ao antigo regime czarista, o que gerou uma longa guerra civil no país. Após o fim do confronto da guerra civil, a Rússia estava devastada e, para reconstruí-la, o governo decidiu abandonar momentaneamente alguns rígidos princípios socialistas. Com a nova política econômica, o NEP, a NEP, o país voltou a usar formas de produção capitalista, como a abertura de pequenas fábricas, admitiu diferenças salariais e investimentos estrangeiros no país. Então, logo no início, o projeto de Lenin adotado foi exatamente este. Ainda não era um projeto socialista na verdadeira acepção do termo. Em 1922, já sob o governo de Stalin, Joseph Stalin, que substituiu Lenin depois que ele morreu, ele faleceu em 1922, ou seja, governou apenas durante 5 anos. Em 1922, sob o governo de Joseph Stalin, a Rússia se une a vários outros países europeus. Foi exatamente com Stalin que foi constituída oficialmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante seu governo, Stalin aboliu o NEP, que era aquele programa que ainda não era, na essência, um programa socialista, e estabeleceu os planos quinquenais.
onde as metas da economia soviética eram definidas em um prazo de 5 anos. Stalin priorizou a expansão e o desenvolvimento da indústria, além de centralizar diversos outros setores nas mãos do Estado. A Constituição Russa de 1918, também conhecida como Constituição Soviética de 1918, ela foi adotada de 1918 a 1937 e daí em diante apresentou modificações, mas na essência continuou a mesma, com os mesmos enfoques da Constituição que existiu de 1918 a 1937. A Constituição reconheceu a classe trabalhadora como classe dominante do país, estabelecendo a ditadura do proletariado. Então, exatamente com Joseph Stalin, foi adotado exatamente o modelo preconizado por Marx e Engels para o socialismo, ou seja, estabeleceu a ditadura do proletariado. A Constituição também estabelecia que os trabalhadores eram aliados incondicionais dos camponeses. A Aliança Operário-Camponesa foi estabelecida a partir daí. Isso a Constituição estabeleceu. Isso não significa necessariamente que essa aliança, ela, na prática, tenha se realizado, que houve problemas nessa área. Mas a Constituição estabelecia que os trabalhadores eram aliados incondicionais dos camponeses, garantindo direitos iguais às duas classes sociais. Contudo, a Constituição, no seu artigo 65, negava os direitos ao voto e à participação no poder público a outras classes sociais, como comerciantes ou qualquer um que empregasse alguém, assim como padres, rabinos, pastores, a alta burguesia e para aqueles que tivessem apoiado o Exército Branco que combateu os comunistas durante a Guerra Civil. Além da União Soviética, o socialismo foi implantado no leste europeu, os países do leste europeu. Na China, na Coreia do Norte, em Cuba, no Vietnã, entre outros países, após a Segunda Guerra Mundial. Com a criação da União Soviética, a industrialização acelerada foi considerada fundamental para superar o atraso do país, que tinha estruturas econômicas pré-capitalistas. A Rússia, na época dos czares, em 1917, era um país atrasado. Era um país capitalista periférico. Era predominantemente rural, a Rússia. A industrialização acelerada durante 70 anos, ou seja, de 1917 até 1987, tornou este país uma das maiores potências industriais do mundo, com um parque industrial, um grande desenvolvimento tecnológico e grande diversidade produtiva. Siderurgia, metalurgia, química, combustíveis, armamentos, transporte e o setor aeroespacial. Este processo acelerado de industrialização buscava equiparar a União Soviética ao parque industrial dos Estados Unidos, seu rival na Guerra Fria. Em relação à infraestrutura de transporte, a União Soviética fez pesados investimentos em ferrovias, rodovias, hidrovias, portos, dutos para gás e óleo e o modal aéreo.
A necessidade de integração do imenso território e de aproveitamento das abundantes riquezas espalhadas por todas as regiões do país são fatores que contribuíram para grandes obras de transporte. A dimensão territorial do país é o maior país do mundo do ponto de vista do tamanho do seu território. A União Soviética, ela evidentemente que tinha que investir maciçamente no setor de transporte, sobretudo ferroviário e hidroviário, como de fato aconteceu. No setor de energia, a União Soviética também fez pesados investimentos com vistas a aproveitar as riquezas existentes em seu território, como hidrocarbonetos, o petróleo, por exemplo, carvão mineral, o gás natural, potencial hidrelétrico, minerais atômicos, como urânio, para tornar a superpotência soviética uma potência industrial sem dependência de importação de energia e matérias-primas minerais e levá-la à condição de exportador dessas fontes de energia e matérias-primas, como ainda acontece ainda hoje, mesmo depois do fim do socialismo na União Soviética. Apesar do sucesso econômico alcançado, a União Soviética chegou ao fim em 1989. Muitos analistas consideram que uma das causas do fracasso da União Soviética na construção do socialismo teria sido o esgotamento do modelo extensivo de crescimento econômico adotado, que exigia a adoção de avanços tecnológicos para aumentar substancialmente a produtividade da economia como um todo. Outra causa teria sido a incapacidade estrutural do sistema econômico soviético e do modelo de industrialização adotado de assegurar a transição para a sociedade da informação, com o emprego dos fatores de produção com base na informação e no conhecimento. Outra razão do sistema socialista ter sucumbido reside no fato dele desestimular a busca pela inovação em uma época de mudanças tecnológicas fundamentais. A despeito do enorme volume de recursos alocados pela União Soviética para o avanço da ciência e da pesquisa e desenvolvimento, apesar de o país possuir o maior número de cientistas e engenheiros entre a população econômica ativa em relação a qualquer outro país importante do mundo. Apesar do desestímulo à inovação, foram importantes os avanços dos soviéticos no setor aeroespacial, porque lançaram o primeiro satélite artificial, que inclusive é exatamente o satélite artificial que possibilitou a existência, por exemplo, da internet, das comunicações globais. Então, quem realmente proporcionou a existência do satélite artificial foi a União Soviética. Mas, como eu estava dizendo, apesar do desestímulo à inovação, mesmo assim, eles lançaram o primeiro satélite artificial e enviaram o primeiro cachorro, o primeiro homem e a primeira mulher ao espaço. Quer dizer, o setor espacial teve um desenvolvimento extraordinário durante o período de existência da União Soviética. Também desenvolveram o sistema de comunicação por satélite. Criaram órgãos artificiais. O primeiro helicóptero, a existência do helicóptero, tem muito a ver com a União Soviética, que foi o país que inventou o helicóptero.
a xerografia, o Xerox, a Xerox, e também o famoso e célebre fuzil AK-47. Veja que apesar de ser um país que desestimulou a inovação, mas proporcionou avanços importantes no campo da tecnologia e estão presentes na vida moderna atual. A necessidade de manter seu poder em escala planetária e, consequentemente, suas áreas de influências e dominação, e manter também o equilíbrio militar e tecnológico aeroespacial com os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, contribuíram para a União Soviética enfrentar uma forte crise que trouxe reflexos negativos tanto para a economia quanto para o atendimento das demandas sociais. Ou seja, houve investimentos maciços no setor militar, no setor aeroespacial, em detrimento do atendimento das necessidades sociais das sociedades. Além disso, ocorreu o esgotamento do modelo político, muito fechado, centralizado e excessivamente burocrático, que levou a União Soviética a também uma crise política, causando forte insatisfação popular e o ressurgimento e o crescimento de movimentos nacionalistas. Por exemplo, as nacionalidades que aderiram, que decidiram participar da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, passaram em cada uma desses países, passou a haver movimentos separatistas que contribuíram para acelerar o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A crise econômica que passou a haver no país, o país passou a apresentar declínio econômico, porque os recursos do governo, a cada dia que passava, eram destinados em maior volume para fins militares e aeroespaciais. Com isso, a economia, os setores da sociedade que deveriam atender às demandas sociais foram comprometidos. Então houve declínio econômico por conta disso. A economia apresentou um crescimento menor. Então a crise econômica e a insuficiência do modelo político levaram a uma forte insatisfação popular na União Soviética, que levaram o governo do presidente Mikhail Gorbachev a buscar reformas políticas que tirassem o país da acelerada decadência. E não só reforma política, mas reformas políticas e econômicas. Para fazer frente ao fracasso econômico e político, que já se manifestava no país durante o governo Gorbachev, o Gorbachev, que era o secretário-geral do partido, que era o principal governante do país, propôs duas reformas estruturais. Uma política, a Glasnost, e outra econômica, a Perestroika. A Glasnost propunha uma abertura política interna, permitindo a participação e a organização popular, a liberdade de imprensa, de crédito e de manifestações culturais. Já a Perestroika propunha ampla reestruturação e liberalização da economia, ou seja, reforma na estrutura econômica do país, com vistas
a adoção de medidas pró-economia de mercado, isto é, a adoção do capitalismo. A intensidade da crise não deu tempo para Gorbachev colocar em prática suas propostas e colher os resultados que ele buscava alcançar. Em agosto de 1991, ocorreu um golpe de Estado na União Soviética, realizado pela ala conservadora do Partido Comunista, contrária às reformas propostas por Gorbachev. Mas este golpe levou a um contragolpe. E esse contragolpe contou com forte participação popular. E a efervescência de movimentos nacionalistas em várias repúblicas do país que passaram a declarar independência em relação ao governo central. Em dezembro de 1991, Gorbachev renuncia, perdeu as condições de governabilidade. O parlamento se auto-extingue e 11 das 15 repúblicas formalizam a criação da CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Mais tarde formada por 12 países, e com forte hegemonia da Federação Russa, herdeira militar, econômica e política da União Soviética, que é o que existe atualmente. Gorbachev é afastado e quem assume o poder é Yeltsin, que na prática restaurou o capitalismo na Rússia e introduziu o neoliberalismo como política econômica adotada no país. Apesar do fracasso econômico do sistema socialista, foram alcançados êxitos de grande relevância na esfera social durante os 70 anos de existência da União Soviética e durante os 40 anos de socialismo nos países do leste europeu. Algumas das conquistas sociais da Revolução na União Soviética perduraram até os anos 1980, como o acesso à educação e à cultura, saúde e lazer. As mães tinham direito a 18 meses de licença maternidade, recebendo metade dos seus salários, e outros 18 meses com um quarto de salário. Caso decidissem ficar em casa há mais tempo, a maioria das mulheres retornavam ao trabalho depois de 18 meses, pois o Estado fornecia creches por um baixo preço. Mães que ficavam em casa eram uma raridade. A maioria dos adultos trabalhava e o desemprego era inexistente. A educação infantil era muito estruturada. Crianças eram educadas em casa. Aliás, crianças educadas em casa era uma raridade ainda maior. A maioria delas, a quase totalidade, frequentava creches. A escola possibilitava que os pais e as mães trabalhassem no período integral sem ter que se preocupar com os filhos. As pessoas não tinham muito, mas tinham o suficiente para viver uma vida respeitável. Isso até 1980. Havia desigualdades sociais. Quer dizer, apesar do sistema ter se implantado há
mais de 60 anos, as desigualdades sociais ainda existiam. Mas não eram tão acentuadas como no capitalismo. A União Soviética tinha estrutura para ajudar as famílias e os filhos a fazerem atividades extracurriculares depois do horário escolar. Cada agência estatal ou fábrica tinha um centro cultural, onde apresentações e eventos políticos e sociais eram realizados, assim como programas gratuitos para crianças. Alguns desses programas eram melhores do que outros, mas toda criança tinha acesso a eles. Era uma época estável em que se sabia o que esperar do dia seguinte, ou seja, do futuro. Quando a União Soviética deu início ao seu colapso, já na década de 70, em 1980, a vida como existia antes acabou e a estabilidade se foi. Com a perda da estabilidade, vários dos benefícios existentes no país desapareceram. Cerca de um terço da população passou a viver abaixo do nível de pobreza. Os pobres incluíam aposentados, os aposentados idosos, mulheres solteiras, muitos camponeses e grupos profissionais mal remunerados, como por exemplo professores e pessoal administrativo menos qualificado. As condições de moradia nas grandes cidades eram terríveis. Os camponeses soviéticos estavam infelizes porque suas condições de vida eram miseráveis. O descaso do regime com o meio ambiente afetou a qualidade de vida da população, sobretudo com o desastre ecológico provocado pela explosão da usina nuclear de Chernobyl. O ar e a água se deterioraram com a poluição. Havia muita poluição no país. Florestas foram destruídas. O solo envenenado. E os recursos naturais se esgotaram porque tudo se subordinava à maximização da produção agrícola e industrial, gerando em consequência o comprometimento da saúde da população. O declínio da qualidade de vida se manifestava também no aumento do alcoolismo e do crime. Quando a União Soviética colapsou, acabou a estabilidade social. Os países do leste europeu, sua parte integrante do sistema socialista, liderado pela União Soviética, também sucumbiram a partir da década de 70. Para evitar o mesmo destino da União Soviética, a China adotou um modelo econômico misto, denominado socialismo de mercado, que contempla a presença do capital estrangeiro, além de capitais estatais e privados locais. O socialismo se transformou em capitalismo de Estado na China. Em 1980, a China entrou em um processo de intenso crescimento econômico. O governo chinês ofereceu incentivos para a instalação de indústrias estrangeiras. As exportações chinesas saltaram de 3,6 bilhões de dólares em 1978 para mais de 250 bilhões de dólares em 2004, cujo crescimento provocou problemas no país comuns aos países capitalistas, como o aumento da desigualdade social, do desemprego e da pobreza, além das disparidades regionais, pois determinadas regiões da China tornaram-se mais desenvolvidas e industrializadas do que outras. A China se tornou a terra de novos bilionários
e de pobreza extrema. Quase 7 décadas depois que o Partido Comunista Chinês subiu ao poder, ou melhor, quase 4 décadas depois que o Partido Comunista Chinês subiu ao poder, porque o Partido Comunista Chinês subiu ao poder em 1949. Então, quase 4 décadas depois que o Partido Comunista Chinês subiu ao poder, 43 milhões de pessoas ainda vivem com o equivalente a menos de 93 centavos de dólar por dia. Houve o registro de 1.640 greves ou protestos industriais em 2018, ou seja, cerca de 400 a mais do que no ano anterior. E este número tampouco é representativo de todas as greves acontecidas no país durante o período. Se observarmos a natureza destes processos, a grande maioria dos casos está vinculada de alguma forma aos problemas econômicos. Os protestos são provocados pela incapacidade dos empregadores de pagar os salários a tempo, pelo fechamento das fábricas e o colapso das empresas no setor público de serviços, entre outros fatores. Bem, então, lhes relatamos como o socialismo foi construído na União Soviética, nos países do leste europeu e também na China. E os problemas que passaram a enfrentar durante esse período. Quer dizer, apesar do extraordinário avanço econômico e, por que não dizer também, social, mas não foi, está muito distante, digamos assim, de ter, digamos assim, proporcionado a consecução das promessas que foram estabelecidas tanto por Karl Marx quanto por Friedrich Engels com relação ao socialismo. Qual era a promessa do socialismo? Era a conquista da igualdade social. E ela não foi conquistada durante esse período em nenhum dos países onde o socialismo foi implantado. E o desmoronamento da União Soviética e dos países socialistas do leste europeu, bem como a transformação da China de país socialista em capitalista de Estado, demonstra que houve um fracasso na construção do socialismo. Até porque ele desapareceu e no seu lugar o capitalismo ressurgiu. Houve a restauração do capitalismo. E essa restauração do capitalismo foi entendida por vários pensadores conservadores do Ocidente, entre eles Fukuyama, é um cientista político norte-americano, que escreveu um livro, O Fim da História e o Último Homem. Nesse livro, Fukuyama disse que o desmoronamento da União Soviética e do sistema socialista do leste europeu
significava a vitória do capitalismo e, com isso, o capitalismo liberal reinaria absoluto até o fim dos tempos. Ou seja, o fim da história, na opinião de Fukuyama. Vamos agora mostrar as verdadeiras causas do fracasso na construção do socialismo no mundo. Vamos lhe apresentar a resposta que muita gente busca para entender por que é que um sistema que parecia que evoluiria até a conquista do mundo, já que dominava 1/3 da humanidade, até o seu desaparecimento no final no final da década de 80 do século XX. Então, no final da década de 80 do século XX, dominava 1/3 da humanidade. 1/3 da população do mundo era governada por governantes socialistas. Era um país socialista. E a expectativa é que o socialismo, a tendência era evoluir até que dominasse o mundo, o socialismo. Mas o que se viu foi o fim do socialismo. Então, isso representou um rotundo fracasso na sua construção. E muita gente ficou sem entender como é que se explica que um sistema que alcançou tamanho êxito, primeiro, desapareceu praticamente sem luta. Inclusive não contou com nenhum apoio popular na defesa da sua permanência como sistema. Quer dizer, a queda do sistema não resultou de um movimento contra-revolucionário, vamos dizer assim. Quer dizer, ele desmoronou por conta dos seus próprios erros. Eu diria o seguinte, que historicamente é um fenômeno, digamos assim, sem paralelo na história. Não houve nenhum momento da história da humanidade, nenhum fato similar a esse, de um sistema desaparecer, digamos assim, de uma estrutura de poder como aquela que existiu, desaparecer, digamos assim, sem que existisse forças políticas internas que minasse esse poder. Quer dizer, em outras palavras, é como se o sistema tivesse desmoronado por conta de suas próprias deficiências, de suas próprias debilidades. E é isso que nós vamos demonstrar a partir desse momento. O que nós podemos afirmar é que o socialismo fracassou ao longo da sua história na promoção do progresso econômico e político, apesar dos avanços sociais alcançados. Houve avanço, não foi o avanço social que foi prometido ou preconizado por Marx e Engels, e que foi colocado, inclusive, na Constituição da União Soviética como um objetivo do país a conquista da igualdade social. Isso não foi alcançado. Houve avanços, mas esse objetivo não foi alcançado. Immanuel Wallenstein, que é um sociólogo norte-americano, afirma em sua obra Utopística ou As Decisões Históricas
do século XXI que os partidos marxistas, ou seja, os partidos socialistas e comunistas existentes no mundo, fracassaram porque o elemento principal que levou ao afastamento popular desses partidos foi a desilusão. Uma sensação de que esses partidos tinham tido sua oportunidade histórica, que tinham obtido apoio com base em uma estratégia de 2 etapas, aquelas 2 etapas que lhes falei, para transformar o mundo, ou seja, tomar o poder do Estado e depois transformá-lo, e que não tinham cumprido sua promessa histórica. Quanto ao fracasso da União Soviética e dos países socialistas, o Wallenstein destacou que as 3 maiores acusações contra o socialismo histórico, ou seja, contra o socialismo implantado na União Soviética, nos países do leste europeu e também na China, apesar de que na China houve a mudança do modelo econômico da sociedade, mas o poder político continua sendo exercido pelo Partido Comunista. Então, a mudança que ocorreu na China, ela não foi completa, como foi na Rússia, como foi na União Soviética, nos países socialistas do leste europeu. Mas o Wallenstein destacou que as 3 maiores acusações contra o socialismo histórico são o uso arbitrário da autoridade do Estado e do partido, em que nos piores casos com o terror comandado pelo Estado. Então, isto é do conhecimento público que se instalou tanto na União Soviética como nos países do leste europeu regimes tirânicos, ditatoriais. Aliás, a ditadura do proletariado, que está inscrito, inclusive, na Constituição Soviética, e que foi adotado por todos os países do leste europeu, e também pela China. Na realidade, a ditadura do proletariado se transformou em ditadura de um partido, o partido no poder, com, digamos assim, com uma classe dirigente, de dirigentes do partido, que exerce o controle do Estado e da sociedade. No caso, por exemplo, da União Soviética, está bastante claro que durante o governo de Stalin, as prisões arbitrárias e os assassinatos políticos de opositores, exatamente a mando de Joseph Stalin, que governou com mão de ferro a União Soviética. Muitos afirmam que essa necessidade se impunha, em primeiro lugar, para fazer frente à reação interna contra o regime. Mas também surgiu a agressão da Alemanha nazista, que teria obrigado Stalin a agir com mão de ferro para defender o país e defender o socialismo. E, posteriormente, no confronto contra os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, defendeu o país contra a ameaça representada pelo imperialismo norte-americano. Então,
foram apresentadas várias justificativas, mas este fato, quer dizer, o uso arbitrário da autoridade do Estado e do partido, em que nos piores casos houve o terror comandado pelo próprio Estado, ou seja, com assassinatos e prisões arbitrárias, né? O segundo ponto, a extensão dos privilégios da nomenclatura, ou seja, o grupo dominante da estrutura de poder da União Soviética e de outros países socialistas. E muito provavelmente deve haver privilégios relacionados com a classe dirigente chinesa, o grupo no poder. Terceiro, a extensa ineficiência econômica, cujo resultado foi uma contenção do aumento do valor social em vez de sua promoção. Aliás, foi ineficiência econômica, aí abordando a questão da China, que fez com que a China abrisse a economia para a participação de capitais externos, ou seja, de investidores estrangeiros. A China se tornou o Eldorado da economia mundial. Muitos grupos capitalistas instalados na Europa, nos Estados Unidos, em várias partes do mundo, se transferiram para a China para usufruir das vantagens que o país oferecia em termos de mão de obra barata, facilidades fiscais e apoio logístico do governo na realização dos investimentos no país. Então isso fez com que a China se tornasse um país de elevado crescimento econômico, a tal ponto que hoje já se rivaliza com os Estados Unidos e se diz que a China deverá até ultrapassar os Estados Unidos em 2030 ou até em meados do século XXI. Mas essa ultrapassagem dos Estados Unidos, este avanço econômico que a China está alcançando, não representa mérito do que se possa denominar de socialismo de socialismo chinês. Na realidade, é o resultado do capitalismo de Estado lá instalado. Porque dentro da China, como detentores dos meios de produção, além do Estado, várias empresas estatais, há também empreendedores chineses, locais, propriamente dito, e tem, digamos assim, investidores estrangeiros. Então, a China, esse crescimento econômico que a China obteve, é produto exatamente desse processo. Então, não se pode atribuir o sucesso da China ao socialismo, porque na realidade o socialismo não mais existe na China. O que existe é o capitalismo de Estado. Mas, como disse, o Wallenstein destacou 3 problemas. O uso arbitrário da autoridade do Estado e do partido. Segundo, os privilégios que foram dados à elite dominante, ligada à estrutura de poder, tanto da União Soviética como dos países do leste europeu. E extensa ineficiência econômica, que isso daí contribuiu para a derrocada do sistema. Inicialmente na União Soviética e posteriormente em todos os países do leste europeu. O fracasso na construção do socialismo se deve, na nossa opinião, ao fato de ter buscado a conquista da igualdade sem alcançá-la. Esse é que é o grande fracasso. E não ter proporcionado a felicidade para os seres humanos existentes no território de cada um dos países onde ele foi instalado.
Felicidade esta que só poderá ser obtida na medida em que o lema liberdade, igualdade e fraternidade, como herança do século das luzes, ou seja, do iluminismo, no final do século XVII, invocado pela primeira vez durante a Revolução Francesa, seja colocado em prática. Então, repito, o fracasso da construção do socialismo se deve fundamentalmente ao fato de ter buscado a conquista da igualdade sem alcançá-la e também não ter proporcionado a felicidade para os seres humanos que lá habitavam esses países. Felicidade esta que, na minha opinião, só poderá ser alcançada na medida em que o lema liberdade, igualdade e fraternidade, como herança do iluminismo, seja colocado em prática. Este lema, é importante observar, invocado durante a Revolução Francesa, que, na minha opinião, é universal, porque traduz os anseios de todos os seres humanos. Eu creio que não há ser humano que não gostaria de dispor de liberdade, de igualdade e da fraternidade. Quer dizer, são três, digamos assim, objetivos humanos que são desejados, eu creio, por todos. Eu creio que não haja ninguém na face da Terra que não aspire que ele passe a gozar da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Este lema, repito, invocado durante a Revolução Francesa, é universal. Porque traduz, como eu disse, os anseios de todos os seres humanos. E tornou-se o grito de ativistas em prol da democracia e da derrubada de governos opressores e tiranos de todo tipo. Erroneamente, este lema foi associado às revoluções burguesas, capitalistas, que ocorreram na história. É como se fosse um lema, digamos assim, associado à Revolução Burguesa capitalista. Quando, na realidade, é um lema que não tem, eu diria o seguinte, extrapola até os objetivos da Revolução Francesa. Inclusive, não é por acaso que o capitalismo foi instaurado em todo o mundo e este lema não foi alcançado em nenhum momento. A liberdade que se pratica nos países capitalistas é uma liberdade condicionada. A igualdade não existe. E a fraternidade entre os seres humanos também não existe. Então esse lema mobilizou as pessoas, mas não foi levado à prática. Aliás, o socialismo só elegeu a igualdade como objetivo a ser atingido. Não considerou que a liberdade e a fraternidade deveriam ser colocados como alvos a serem perseguidos pelo socialismo. Este foi um dos principais fatores responsáveis pelo fracasso do socialismo no mundo. Exatamente de buscar só alcançar a igualdade e não conseguir alcançá-la. E não ter proporcionado a liberdade. Muito pelo contrário, ao invés de proporcionar a liberdade, o que se foi proporcionado foi exatamente a restrição à liberdade com ditaduras que foram plantadas em vários desses países. E a fraternidade,
que deveria incorporar todas as pessoas existentes no país, ou seja, todas as classes sociais, isso não foi também perseguido nem foi alcançado. Não basta a busca da igualdade para conquistar a felicidade do povo. Portanto, o socialismo fracassou no mundo porque não adotou o lema universal de liberdade, igualdade e fraternidade, visando a consecução da felicidade dos seres humanos, buscando apenas a igualdade, que não se realizou na prática em nenhum lugar, nem mesmo com a implantação de ditaduras e do regime de terror, nem mesmo com a imposição de ditaduras a igualdade foi alcançada. Aliás, não é possível haver igualdade se utiliza de métodos ditatoriais para impor determinadas políticas. O fracasso na construção do socialismo na União Soviética se deve também à adoção de uma ditadura e do regime de terror, que perdurou durante cerca de 70 anos, que foi justificado inicialmente, veja bem, pela necessidade de se defender o país da reação contra-revolucionária interna e de ataques externos, posteriormente, para defender o país da agressão da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial e reconstruir o país após a guerra, e finalmente para enfrentar as potências ocidentais e os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Estas foram as razões pelas quais não houve na Rússia, com Stalin no poder, uma reação termidoriana, que é um termo utilizado para designar a queda do regime do terror. Isso está relacionado com a queda do regime do terror jacobino durante a Revolução Francesa, liderada por Robespierre. Então, Robespierre foi derrubado exatamente porque houve uma reação chamada termidoriana, que ocorreu no período do Thermidor, que é uma denominação francesa para um período do país, e em função da queda de Robespierre, ascendeu ao poder um governo alinhado aos girondinos na França. O problema é que o Robespierre ele era alinhado com os interesses das camadas mais baixas da população, os setores ditos populares. Eram jacobinos. E os girondinos eram vinculados à burguesia francesa, que não concordava com os métodos, digamos assim, tirânicos, com o terror revolucionário que o Robespierre impunha no país, inclusive levando à guilhotina muitos dos que se opunham ao regime, mas também até muitos daqueles que colaboraram com a Revolução. Por exemplo, o líder dos girondinos, que era Danton, foi levado à guilhotina por Robespierre, por crime de traição contra a Revolução Francesa. Então, como eu já lhe disse, a ditadura e o regime do terror perdurou durante 70 anos porque houve, digamos assim, eventos internos, como a necessidade de se contrapor à reação contra-revolucionária interna. Depois houve a agressão da Alemanha nazista, e aí houve uma mobilização do país em defesa da pátria. Então o Stalin se aproveitou dessa situação
da década de 30, desde 1941, sobretudo, quando houve a Operação Barbarossa, da invasão da Alemanha nazista à Rússia, à União Soviética, digo melhor. Então, Stalin mobilizou a nação inteira para defender o país e, consequentemente, defender o regime. Então, houve um primeiro momento em que ele praticou vários crimes, vários assassinatos de opositores do regime, mas, posteriormente, ele procurou atrair a população para a defesa da pátria e de 1940 até 1945 conseguiu unir a nação em torno dele e, posteriormente, à Segunda Guerra Mundial, conseguiu unir a nação em torno dele exatamente para se contrapor à superpotência Estados Unidos, com o qual se digladiava após a Segunda Guerra Mundial. Então, esses fatos teriam contribuído para que não ocorresse uma tentativa de derrubada do regime, apesar dos resultados insatisfatórios que o regime estava proporcionando. Mas, e esse é apenas um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, é que esses fatos, sobretudo a agressão externa da Alemanha nazista e, posteriormente, o confronto com os Estados Unidos, contribuíram para que não ocorresse, digamos assim, uma reação interna voltada para a derrubada, vamos dizer assim, do sistema. A adoção de ditaduras onde foi implantado fez com que o socialismo deixasse de atender a demanda por liberdades, que todo ser humano aspira a gozar. É um equívoco imaginar que seu sistema social proporciona emprego, proporciona habitação, educação, saúde, e isso daí satisfaria plenamente ao ser humano, é um equívoco. O ser humano aspira também por liberdades. Claro que uma liberdade responsável. Uma liberdade dentro dos limites da lei, vamos dizer assim. E de acordo com o contrato social, ou seja, de acordo com a Constituição, que seja celebrada e aprovada por todos. Então, é um equívoco imaginar que a demanda por liberdade não seja uma aspiração humana. E as ditaduras, onde o socialismo foi implantado, não proporcionaram exatamente essa demanda do ser humano, demanda por liberdade. Este fato foi responsável para que a mobilização existente nos primeiros tempos do regime soviético se transformasse em desmobilização. Porque nos primeiros tempos, a mobilização na sociedade era intensa, sobretudo dos jovens e também de setores da classe operária. Mas a participação dos jovens foi uma participação muito ativa. E houve intensa mobilização nos primeiros tempos. Essa mobilização ocorreu durante dezenas de anos. Mas que se transformou em desmobilização. A partir do momento em que houve o cerceamento
a liberdade no país a partir da ascensão ao poder de Joseph Stalin. Aí houve essa desmobilização que só foi retomada na guerra patriótica contra o nazismo. Aí o que antes a motivação das pessoas que se mobilizavam era na defesa do socialismo, ameaçado por inimigos internos e externos que ameaçavam a existência do sistema. Mas, com o cerceamento das liberdades, essa mobilização foi se atenuando. E ela só foi retomada na Guerra Patriótica, mas o fator mobilizador aí foi a defesa da pátria. E aí muitos jovens trabalhadores se mobilizaram na luta contra a agressão nazista e estava em jogo os interesses da pátria. Quer dizer, a vida deles, estava em jogo a vida deles. Até porque os alemães, ao invadirem a Rússia, ao invadirem a União Soviética, a Alemanha nazista tratou muito mal a população soviética. Matou muita gente, encarcerou muita gente, de modo que, até por questão de sobrevivência, na luta contra um agressor, como os alemães, eles se mobilizaram ao lado de Stalin, na luta contra o inimigo comum. Entretanto, houve depois dessa etapa da guerra patriótica contra o nazismo, começou a haver uma desmobilização e que se acentuou nos últimos dias do socialismo na União Soviética, quando operários e o povo em geral, sobretudo os jovens, demonstravam não estarem felizes. A insatisfação dos operários afetava a produtividade do trabalho e resultava, por exemplo, em produtos de qualidade inferior. Isto criou um clima de apatia, mau humor, indiferença e até mesmo de desespero. Tudo isto explica por que o socialismo desapareceu, sem que o povo lutasse pela sua permanência, tanto na Rússia, na União Soviética, quanto nos países socialistas do leste europeu. Bem, fizemos então uma apresentação em que mostramos quais eram as promessas do socialismo. Qual era a promessa? A conquista da igualdade social. Em seguida, mostramos como foi construído o socialismo, tanto na União Soviética, nos países do leste europeu, quanto na China, e os problemas enfrentados por esses países que não conseguiram realizar as promessas de igualdade social. Houve avanços sociais, mas não foi alcançado o objetivo. E também demonstramos quais as causas da derrocada do sistema. E decorreram não apenas do não cumprimento das promessas de igualdade social, mas também porque o lema universal da liberdade, igualdade e fraternidade não foi viabilizada. Lema este que, na minha opinião, é responsável desde que se realize na plenitude
é responsável pela conquista da felicidade coletiva de um povo. Agora vamos falar sobre o que eu entendo como o futuro do socialismo, ou, se for, ou melhor, de um novo modelo de sociedade a ser construído no futuro. De início, eu lhes afirmo que a desintegração da União Soviética e dos países socialistas do leste europeu demonstra de forma inequívoca que nenhum modelo de sociedade se perpetua sem que haja o consenso entre o Estado e a sociedade civil. Isso também está demonstrado. Porque nenhum desses países socialistas que desapareceram, nem mesmo na China, existe um consenso entre o Estado e a sociedade civil. Não existia um Estado, não existia o consenso entre o Estado e a sociedade civil na União Soviética, nem nos países do leste europeu, e nem existe o consenso entre o Estado e a sociedade civil na China. O que é que significa consenso entre o Estado e a sociedade civil? É que o Estado e a sociedade civil trabalhem de forma articulada. Ou seja, que o Estado atenda na plenitude às demandas da sociedade civil. E não apenas os objetivos de um partido. Foi o que aconteceu nos países do leste europeu, na União Soviética, o que acontece na China. Então não há consenso na China entre o Estado e a sociedade civil, nem houve consenso entre o Estado e a sociedade civil na União Soviética, nem nos países socialistas do leste europeu. Então, como eu disse, a desintegração da União Soviética e dos países socialistas do leste europeu demonstra de forma inequívoca que nenhum modelo de sociedade se perpetua sem que haja o consenso entre o Estado e a sociedade civil, como preconizou o filósofo italiano Antonio Gramsci, que afirmou nunca ser possível o domínio bruto de uma classe sobre as demais, que é o que preconiza a Constituição, aliás, preconizava a Constituição da União Soviética e dos países socialistas do leste europeu, e como preconiza a Constituição chinesa. E Gramsci dizia o seguinte, que não é possível o domínio bruto de uma classe sobre as demais, a não ser nas ditaduras abertas e terroristas como as de Stalin, e eu aí acrescento de Hitler, por exemplo. Para Gramsci, uma classe social deve ser ao mesmo tempo dominante e dirigente, para articular em torno de si um bloco de alianças e obter o consenso das classes e camadas dirigidas, construindo uma hegemonia ético-política. Isto não aconteceu nos países onde foi implantado o socialismo no mundo. Então esta poderíamos até afirmar como uma das causas também da derrocada do sistema. A ausência de consenso entre o Estado e a sociedade civil. Isso é o que se chama governabilidade democrática. Para haver governabilidade democrática, é preciso que haja consenso entre o Estado e a sociedade civil. Ou seja, a sociedade civil aceita o Estado como ele é para gerir os assuntos que interessam à sociedade civil. Ao estudar os mecanismos de construção desta hegemonia, o Gramsci chegou a um conceito fundamental de sua teoria política, saber o conceito de Estado ampliado.
que deixa de ser um puro instrumento de força a serviço da classe dominante, que é o que existiu na prática desde o Estado antigo, na antiguidade, até o Estado contemporâneo, né? Em que o Estado é um puro instrumento de força ao serviço da classe dominante. É preciso que isso deixe de existir. Então, o Gramsci chegou a um conceito fundamental na sua teoria política, saber o conceito de Estado ampliado. Ele defende a ideia de Estado ampliado, que deixa de ser um puro instrumento de força a serviço da classe dominante, como definiam versões mecanicistas do próprio marxismo, mas exatamente força revestida de consenso. É necessário que o Estado tenha força para administrar os assuntos que interessam à sociedade, mas que governe tomando por base o consenso entre todos os integrantes da sociedade. Isso significa democracia. O que Gramsci chama de coerção acompanhada de hegemonia. Quer dizer que o Estado ele deve exercer a força apoiada na vontade da maioria da sociedade. O Estado ampliado, assim, cabe na fórmula sociedade política mais sociedade civil. É isso aí. É o Estado e sociedade civil atuando de forma articulada, juntas e decidindo em prol do bem comum. E nas sociedades do tipo ocidental, a hegemonia que se decide nas inúmeras instâncias e mediações da sociedade civil não pode ser ignorada pelas classes sociais que aspiram a dirigir o conjunto da sociedade. É importante que quem governa leve em conta os interesses, múltiplos interesses existentes na sociedade e tente construir um consenso onde existir, digamos assim, conflitos de interesses, o Estado buscar uma solução que contribua para atender a todos os interesses envolvidos. O sentido de progresso civilizatório implicado na estratégia de Gramsci reside no fato de que, prospectivamente, todo movimento deve acontecer no sentido de uma reabsorção do Estado político pela sociedade civil. Reabsorção do Estado político, ou seja, do Estado pela sociedade civil. Com predomínio crescente de elementos de autogoverno e autoconsciência. Então, na essência, o exercício do poder pela sociedade de forma a mais amplamente democrática possível. A contraprova disso é que em sua obra Cadernos do Cárcere é formulada de modo pioneiro uma crítica ao stalinismo, ou seja, ao regime de Stalin na União Soviética, em que para Gramsci havia traços preocupantes de hipertrofia do Estado, caracterizando-se assim uma situação de ditadura sem hegemonia. Hegemonia significa consenso. Quer dizer, digamos assim, o governo, quem exerce o governo, é aceito por todos que integram a sociedade civil. Então, é um governo que exerce hegemonia, digamos assim, aprovada pelo conjunto da sociedade.
Já, por exemplo, com o stalinismo e com nos países socialistas, o que prevaleceu foi a ditadura, sem exatamente a hegemonia no conceito de Gramsci, que é exatamente a hegemonia, quer dizer, é uma hegemonia aceita, quer dizer, o Estado governado com seus dirigentes aceitos pela sociedade civil. Então, ele entende que o regime de Stalin significou a hipertrofia do Estado, que se caracterizava por uma situação de ditadura, sem hegemonia, que não poderia subsistir por muito tempo. Que de fato aconteceu, quer dizer, até que durou muito. Né? Mas durou pelas circunstâncias da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, que fez com que o sistema, a solução para o fim do sistema, se prolongasse ao longo do tempo. Este seria o caminho que permitiria evitar o que ocorreu em todos os países que implantaram o socialismo, com a conquista do poder com o uso da violência, a institucionalização de ditaduras e a disseminação do terror revolucionário. Eu quero dizer o seguinte, que o caminho que permitiria evitar tudo isso, que há poucos falamos, ou seja, de ditadura, com a exclusão da participação da sociedade civil das decisões do governo, essa situação ela teria que ser evitada. Está demonstrado que este caminho é inviável para construir uma sociedade baseada no lema liberdade, igualdade e fraternidade. Porque além de não conquistar a igualdade social, conforme nós demonstramos, compromete a conquista da liberdade e da fraternidade entre os seres humanos. A tese da ditadura do proletariado, formulada por Marx, Lenin e outros ideólogos para construir o socialismo, seria contraditório em um Estado governado pela sociedade civil na base do consenso entre as classes sociais. Então, essa formulação, essa tese apresentada por Marx e que foi adotada por Lenin, Mao Tse-tung e outros ideólogos para construir o socialismo, a tese de implantar uma ditadura do proletariado para a partir daí construir uma sociedade que corresponda aos interesses da maioria de uma nação, essa é uma tese fadada ao fracasso. E a prática demonstra isso. Porque ele atenta contra a existência da sociedade civil para atuar na base do consenso entre as classes sociais e garantir a governabilidade do país. Se mesmo em sociedades capitalistas avançadas, o proletariado não avançou o suficiente para se tornar classe dominante e dirigente, em nenhum país capitalista avançado, o proletariado não avançou o suficiente para se tornar classe dominante e dirigente. Haveria menos chance de atingir essa situação em sociedades capitalistas atrasadas, como foi o caso da União Soviética, onde
a classe, o proletariado, era em número bastante reduzido. O socialismo do futuro, na minha opinião, ou um novo modelo de sociedade, que nós poderíamos até admitir que seja o socialismo no futuro, mas um socialismo com objetivos ampliados. Deve resultar de um bloco de alianças, com base no consenso entre as classes sociais, visando a construção de uma sociedade que busca o progresso econômico, social e ambiental, baseado na cooperação entre todos os seres humanos e não apenas pela vontade do proletariado, que é o que foi preconizado por Karl Marx e que foi adotado por todos os seus seguidores, como Lenin, Mao Tse-tung, etc. O socialismo no futuro, um novo modelo de sociedade que venha a ser construído, deve considerar o Estado ser governado em cada país pela sociedade civil, na base do consenso entre as classes sociais, todas elas movidas pelo interesse coletivo e não pelo interesse individual ou de uma classe dominante. A experiência da social-democracia escandinava aponta nessa direção. Eu diria o seguinte, que nós já temos um modelo de sociedades que demonstra ser exemplar nesse sentido. Ao analisar o modelo da social-democracia implantada no mundo, constata-se que foi na Escandinávia, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia, onde ocorreu o mais bem-sucedido entre todos eles. Ou seja, entre todos os modelos de social-democracia implantados no mundo. A Escandinávia é o berço do modelo de sociedade mais equilibrado e igualitário que a humanidade já conheceu. Ainda não é a igualdade, digamos assim, absoluta, completa, mas é o que mais se aproxima dessa condição. Sua origem remonta à Suécia dos anos 1930, quando se concretizava a hegemonia social-democrata no governo do país nórdico, dando início a uma série de reformas sociais e econômicas que inauguraria um novo modelo de sociedade em oposição ao capitalismo liberal das décadas anteriores, cujo ato final foi a crise de 1929. Foi decisiva a iniciativa de economistas suecos, tendo à frente Gunnar Myrdal, que forneceria um fundamento teórico para uma política econômica alternativa social-democrata. A escola de Estocolmo, como seria batizada esta ramificação do pensamento econômico heterodoxo, denunciou as mazelas do capitalismo liberal e demonstrou a primazia da demanda das famílias para retomar ciclos de bonança econômica, em contraposição aos estímulos inócuos de oferta que caracterizavam e caracterizam ainda a visão conservadora do capitalismo liberal e neoliberal. Foi assim que nasceu o chamado modelo escandinavo, que rapidamente ultrapassaria as fronteiras suecas para se tornar influente no norte europeu, mas também uma referência importante na formulação de políticas econômicas heterodoxas progressistas em todo o mundo. O sucesso desse modelo se deveu à combinação de um amplo estado de bem-estar social com rígidos mecanismos de regulação das forças do mercado com base no keynesianismo, que é um pensamento econômico que prevê
que o Estado opere como regulador da atividade econômica, exatamente para compensar as crises cíclicas do capitalismo, nos momentos de queda, por exemplo, do consumo e do investimento. O Estado eleva o seu gasto, sobretudo o gasto de investimento em obras públicas, exatamente para reativar a economia. E com isso evitar que a economia entre num processo de depressão econômica, como aconteceu em 1873 e também em 1929. E ameaçou acontecer também em 2008, se não fosse a intervenção do Estado em vários países no sentido de impedir a debacle do sistema capitalista. Evidentemente, o sistema teria desaparecido. Mas o que eu quero dizer é que o keynesianismo, como pensamento econômico, em que o Estado atuaria como regulador das atividades econômicas, representa um avanço significativo e foi adotado nos países escandinavos, e ele é responsável exatamente pelo êxito alcançado pelo país, tanto do ponto de vista político, econômico e social. E lá, na realidade, existe o Estado ampliado, ou seja, em que os governantes, articuladamente com a sociedade civil, definem as políticas de bem-estar social, em que todos trabalham juntos, visando o desenvolvimento da sociedade, o progresso político, econômico e social dos países, exatamente de forma equilibrada. O modelo nórdico, ou escandinavo, são os países, o modelo adotado nesses países, tem contribuído para fazer com que esses países apresentem os melhores indicadores de bem-estar social entre os países do mundo. O modelo nórdico-escandinavo de social-democracia poderia ser melhor descrito como uma espécie de meio termo entre capitalismo e socialismo. Não é nem totalmente capitalista, nem totalmente socialista, sendo a tentativa de fundir os elementos mais desejáveis de ambos em um sistema híbrido. Portanto, antes de construir o socialismo no futuro, ou um novo modelo de sociedade, é necessário passar pelo estágio de social-democracia nos moldes escandinavos, a fim de que possamos evoluir num estágio mais avançado para atender um dos princípios que Karl Marx estabeleceu, o de que nesse momento de cada um seria, digamos assim, demandada suas capacidades, o máximo de suas capacidades, e a cada um seriam atendidas ao máximo de suas necessidades. Em outras palavras, a construção da felicidade com a conquista da liberdade, da igualdade, da fraternidade e da solidariedade entre os seres humanos poderá ser viabilizada através desse caminho que estamos propondo. E que o modelo nórdico-escandinavo sirva de referencial para que a humanidade possa caminhar nessa direção. É essa a nossa proposta, meus amigos. Espero que eu tenha sido claro em nossa apresentação e quero desejar a todos meu abraço fraternal e sucesso em suas caminhadas na vida. Um grande abraço.